Pastor Theo Hayashi faz duro comentário sobre o casamento da deputada Tabata Amaral com o prefeito de Recife, João Campos, que contou com a presença do ilustre ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou falar sobre um ataque ao casamento. Muito pelo contrário, o casamento é bênção, é um projeto de Deus. O ponto aqui é outro, é a coerência por trás daquilo que ocorreu. Então vamos lá. Nos últimos anos, uma parte da elite política brasileira tem construído esse discurso muito claro que tudo que é tradição é atraso, que religião é opressora, família tradicional, conservadora, enlatada, é uma construção social burguesa e tudo isso tem que ser desconstruído porque esse atraso não gera o progresso. Só que aí chega o dia do casamento. E aí nós vemos as mesmas pessoas que estavam antes atacando as tradições, agora na igreja. Estão usando o vestido branco, tá de véu, tá com chuva de arroz, terninho azul, família reunida, padre fazendo lá o matrimônio, os padrinhos de testemunhas desse sacramento. Então quer dizer, celebração pública, fotos super produzidas e aquilo que eles passaram momentos que antes criticavam, agora estão celebrando. E aqui entra a pergunta que ninguém quer fazer. Se esse modelo é tão ultrapassado assim, por que é exatamente esse modelo que eles estão agora escolhendo viver? Novamente, não é sobre ser contra o casamento deles. E que bom que eles se casaram. Afinal, o problema nunca foi casar. O problema é vender uma agenda progressista num discurso, mas só que na prática você vive a tradição da família. Então, essa hipocrisia que é o problema. Então eu quero entender uma coisa. Para o público parece que é desconstrução, mas para a minha vida pessoal então é a tradição? O que está por trás disso? Bom, nós cristãos sabemos que a Bíblia nunca tratou família como uma invenção cultural, estrutura social passageira. Pelo contrário, lá em Gênesis 2, versículo 24, a palavra diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aqui vem muito antes de Estado, de partido, de ideologia. O conceito de família nasce no Jardim do Éden. Agora, quando alguém passa anos falando que família é construção social, a gente tem que rever esse conceito, mas daí no momento mais importante da vida começa escolhendo o quê? Justamente esse modelo tradicional. Então, a pergunta é, o que isso revela do coração das pessoas envolvidas? A fundo, o que está sendo revelado é que a realidade vai falar mais alto do que o discurso. Porque o discurso ou a ideologia pode até ser moldada, mas a natureza humana não. Em outras palavras, eles estão dizendo, para vocês aí a massa, que vocês venham desconstruir família, mas para nós, a elite política, que nós venhamos manter as tradições. Porque no final de tudo tem a ver com poder. E no final do dia, todo mundo quer casa. Todo mundo quer estabilidade, quer confiança, quer pertencimento. Todo mundo quer um futuro, uma perspectiva futura. É exatamente isso que o modelo familiar tradicional oferece. Casamento oferece o quê? Aliança, responsabilidade, construção para gerações que ainda estão por vir. Então o que me chama a atenção nisso tudo aqui não é o casamento deles em si, é a contradição, a hipocrisia, para falar um português mais claro. Então quer dizer, você passa anos dizendo que valores conservadores são os valores opressores, retrógrados, né? Mas quando chega na hora de construir a própria história, a própria família, vai recorrer então ao quê? A tradição. E aqui vai uma reflexão para você que tá me assistindo hoje. Tem gente que prega uma tolerância religiosa e pregam para você então ser tolerante, mas eles mesmos são os mais intolerantes. Tem gente que pede para você ser generoso e distribuição igualitária das finanças, só que eles mesmos estão vivendo uma vida de um disparate socioeconômico que é contra o discurso. É hora de você acordar. Agora, o que esse casamento nos mostra é que a família continua sendo o lugar onde buscamos sentido, onde existe estabilidade, existe projeção de futuro. E mesmo quando o discurso tenta dizer o contrário, a realidade não mente. É só você ver as fotos lá do casamento deles nas redes sociais. Então, no final do dia, é vestido branco, tá lá no altar da igreja, vamos fazer nossos votos diante dos familiares, amigos, de Deus. Nada melhor que a tradição. Que Deus te conserve em paz e alegria. O que mais chamou a atenção, sem dúvida, foram os convidados. Teve até ator com papel em Hollywood conhecidíssimo. Esse aqui, ó.
Eu acho que eu me confundi. Foi apenas o Alexandre de Moraes no casamento do João Campos. Agora você entende melhor isso aqui, né? Porque do nada o STF proibiu a investigação de 3 secretários que estavam sendo investigados por corrupção do João Campos. Do nada. E um mês depois, o Alexandre de Moraes vai pro casamento do João Campos. Curioso, né? Será que o presente do Alexandre e da esposa dele pro João Campos foi parte do contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master? Ó o careca, ó o careca. Agora a gente entende porque o João Campos nunca falou nada sobre o escândalo do Banco Master. Esse aqui é o Twitter dele. Se tu pesquisar lá, Banco Master, não tem resultado nenhum. Por quê? Porque nunca falou. Porque o casal que tá envolvido foi pro casamento deles. Eu fico pensando como foram os votos do João pra Tabata. Eu prometo cuidar de você na saúde e na doença. Eu prometo colocar você em primeiro colocado na minha vida, assim como eu coloquei o filho do juiz. Brincadeiras à parte, vamos voltar pro que é sério. Vamos lá. Mas tu acha que acabou? Calma! STF veta a ação do Ministério Público que pediu dados de 22 nomes ligados a João Campos. Sobre corrupção isso aqui, né? Entendeu agora? Deu pra entender, né? Pois é. Pelo visto, João Campos está sendo blindado no STF. Agora a gente entende o motivo, né? Acho que tem uma amizade aí. Pelo menos é o que parece. Mas calma, porque as curiosidades do casamento não param no Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre stylish aqui agora. Vestido de noiva da Tabata Amaral. E por que isso importa? Vamos falar do vestido, mas não igual ao canal de fofoca, não vamos falar bem ou mal. Inclusive um belo vestido aqui, assinado por essa Júlia Pack. Essa Júlia Pack é simplesmente uma das maiores estilistas de São Paulo, da Oscar Freire, uma das maiores, entendeu? Ateliê High Fashion. E o curioso é ver uma socialista que prega o socialismo, o comunismo, vestindo um vestido tão caro assim, que deve custar mais de 1 ano de trabalho do povo que ela diz defender, né? Nada contra esse vestido, é pra comprar mesmo. Mas uma socialista usar? Mas a realidade é que essa foto bonita aqui mostra uma realidade feia. Ela que finge não ter visto que o marido fraudou um concurso público para beneficiar o filho de um juiz que havia arquivado um processo de corrupção dele. Ele que fecha os olhos e finge que não vê o caso do Banco Master e não fala nada sobre isso. Isso aqui é um casal que planeja uma coisa só. Como nós vamos manter o povo pernambucano escravizados pela nossa família por mais 40, 50 anos. Essa é a realidade. E a gente tem a oportunidade de não deixar isso acontecer. Por isso que esse ano é fora João Campos e fora família Campos. Porque Pernambuco